Queridos seguidores do nosso canal, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Hoje nós queremos tratar de um assunto aqui para todos nós muito importante, que é a questão do aborto, que querem aprovar o mais rápido possível até os 7 anos, aliás, até os 9 meses de concepção. Eu estou aguardando aqui a entrada do Dr. Gabriel Carvalho, que é um provida, advogado, muito importante nesse processo da defesa da vida. Então, nós estamos aguardando aqui a entrada dele. Eu sou meio leigo nisso. Nós já estamos com 82 pessoas presentes. O Dr. Gabriel tenta entrar aí. Vamos aguardar. Eu acho que logo ele consegue entrar. Agora deu certo. Dr. Gabriel, um grande abraço. Grande abraço. Eu agradeço muito o convite do senhor para a gente tratar desse tema de extrema importância, né, que a gente está diante dessa situação que, infelizmente, Herodes está querendo ser o protagonista nesse Natal. Infelizmente. Então, eu agradeço imensamente o convite, o senhor ter aceitado o convite para nós conversarmos aqui. Daqui a pouco nós temos bastante pessoas. Depois essa live vai ficar gravada e nós vamos publicar nas nossas redes. Para os que estão chegando, o Dr. Gabriel Carvalho é nosso vizinho. Reside aqui em Luiz Eduardo, na diocese vizinha nossa, e é um advogado jovem, profundamente competente e dedicado ao direito de família e também ao direito da criança e do adolescente. Por isso eu creio que esta nossa conversa será de grande importância. Ele vai discorrer para nós o que nós estamos vivenciando nesses dias, um grande perigo de um infanticídio sem precedente no Brasil, através da aprovação desta lei do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, se aprovada, pode ter um impacto devastador na vida de milhares e milhares de bebês no Brasil, inclusive com a permissão para abortar até o 9º mês. Então, doutor, eu deixo com o senhor a sua palavra. O senhor pode discorrer aqui sobre esse tema. Deus abençoe a todos que estão conosco. Dom Daí, eu agradeço imensamente o convite do senhor. O senhor que é uma referência na atuação da defesa da vida. E o que está acontecendo no Brasil é algo extremamente grave. Nós, providas, fomos pegos de surpresa com essa tentativa do CONANDA. O CONANDA nada mais é do que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esses conselhos eles surgiram no Brasil para basicamente regulamentar e não para regulamentar, mas para conceder uma espécie de consulta com relação a alguns certos tipos de tema. Então, você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho da Mulher e você tem também o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o longo do tempo, o que basicamente aconteceu? Esses conselhos eles começaram a servir como base para a atuação de conselhos tutelares e também para importantes órgãos do judiciário. Então, você tem hoje vários juízes que eles acabam se fundamentando em decisões, em resoluções do CONANDA. Você tem também ministérios, promotores de justiça, né? Ministérios públicos que levam essas considerações do CONANDA de uma forma muito precisa na atuação do direito da criança e do adolescente. Mas qual que foi a nossa surpresa? Recentemente, essa notícia foi vazada pelo jornalismo da Gazeta do Povo, de que havia uma tentativa do CONANDA de se aprovar uma resolução que ia dispor sobre o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? E com um trabalho muito preciso do jornalismo da Gazeta do Povo,
eles conseguiram fazer a divulgação de uma minuta que estava sendo discutida internamente, né? E no dia 5, houve a tentativa de se ter a discussão dessa minuta, né? Ela ia ser colocada para uma discussão pública. Isso vai acontecer no dia 23. Eu vou falar, vou explicar isso mais para frente. Isso vai acontecer na segunda-feira, no dia 23. Mas o que é que aconteceu? Essa minuta foi disponibilizada, ela veio a público pelo jornalismo da Gazeta do Povo. E essa minuta dispõe de situações extremamente graves, que poderiam, inclusive, possibilitar com que o Brasil fosse um dos países mais permissivos ao aborto do mundo. Então, aqui eu quero pontuar o que é que de início essa resolução está prevendo. Ela prevê a seguinte questão: que a interrupção da gestação, e aqui abre parênteses, aborto, assassinato intrauterino, que essa é uma expressão que eu entendo que é mais correta, né? Ela permite que essa interrupção, né, o aborto seria realizado independente de lavratura de boletim de ocorrência relativa à situação de violência sexual, decisão judicial que autoriza esse aborto e independente do tempo gestacional ou do peso fetal. Então, nós estamos falando aqui da possibilidade de se autorizar para menores de 14 anos o aborto em qualquer tempo gestacional. E, além disso, existem situações nessa resolução que tornam, nessa minuta que foi disponibilizada, né, que eu até agora, eu procurei isso, mas eu não vi nenhuma declaração oficial do CONANDA dizendo que essa minuta que foi vazada pelo jornalismo da Gazeta do Povo é falsa. A informação da Gazeta foi de que há uma discussão interna dessa minuta e eles colocaram isso em público. Então, o que é que aconteceu? O que é que acontece nisso aqui? E qual que é o problema muito sério que a gente percebe nessa questão? Na redação da minuta, a gente pode perceber que é o seguinte, que mesmo que uma menina, ela diga no conselho tutelar, né, que ela não tem interesse em realizar aquele procedimento. Mesmo assim, ela teria que passar por um procedimento que nós que atuamos no direito de família conhecemos muito bem, de escuta especializada. E nesse procedimento de escuta, e aqui eu quero a atenção de todo mundo, nesse procedimento de escuta, ela seria informada dos seus direitos sexuais e reprodutivos, inclusive o aborto legal, e isso deveria ser passado para ela com uma linguagem que não possa causar nenhum tipo de trauma ou choque, e seria informado para ela que esse procedimento seria um procedimento seguro. E só depois desse procedimento de escuta especializada é que essa menina teria manifestação de vontade dela considerada ou validada. Então, o que é que a gente percebe aqui? Primeiro que a gente já tem um problema pontual, que é o desvirtuamento do Instituto da Escuta Especializada. O Instituto ele foi criado para ouvir e não para informar. Logo, nós percebemos que há uma tentativa de se utilizar esse Instituto para promover uma certa persuasão acerca da questão do aborto. O aborto seria apresentado para essa menina, pelo que eu percebi aqui nessa redação, como a melhor maravilha do mundo e que ela teria direito de fazer essa interrupção de gestação, independente do tempo gestacional. Então, estamos falando aqui de possibilidade desse aborto estar ocorrendo em 7, 8 ou até 9 meses de gestação, quando aquele bebê está completamente formado, com completa viabilidade fetal, né, podendo sobreviver após até uma indução de parto prematuro, né, essa menina teria esse serviço. E, além dessa situação, tem outra que eu reputo também de extrema gravidade. As instituições médicas que manifestem objeção de consciência podem sofrer responsabilização porque qualquer profissional, né, qualquer instituição médica que promova, que suscite objeção de consciência por convicção religiosa, moral, pessoal, diga não, isso aqui, nesse caso, eu me nego a realizar, eu não vou fazer. E aqui só vou abrir um parêntese. Há no Brasil alguns hospitais com a oferta do serviço do dito aborto legal, né? Que eu abomino essa expressão, porque no Brasil não há excludente de penalidade, é excludente de ilicitude. Ou seja, o aborto ele é crime, mas em duas hipóteses pontuais, o Código Penal considera que ele não é penalizado. Logicamente que há uma discussão constitucional acerca disso, que eu acompanho o posicionamento do Dr. Ives Granda, mas há no Brasil alguns hospitais que ofertam esses serviços. Mas nem nesses hospitais você encontra médicos para se realizar o abortamento de bebê de 9, 8 meses de gestação, que infelizmente
está ocorrendo no Brasil com uma grande recorrência, né? Então, o que é que basicamente acontece? Se uma equipe médica suscita objeção de consciência, essa equipe médica pode sofrer algum tipo de responsabilização. Logo, com esta previsão, a minha conclusão é de que o que eles querem instituir não é um direito ao aborto, mas é o dever de se matar. A partir do momento que você retira do profissional de medicina ou da instituição médica o direito à objeção de consciência, você está legitimando que aquele profissional que jurou defender a vida deve ter um compromisso em promover a morte de um inocente. Então, essa resolução está sendo discutida de uma forma interna no CONANDA. Entretanto, eles tentaram colocar isso em pauta no dia 5. E aí, uma conselheira do CONANDA pediu vistas. Ela comentou que ela tinha uma posição pessoal e feminista acerca do tema, mas ela necessitava dialogar acerca desse tema com os pares. E daí o que aconteceu? Ela solicitou vistas e esse julgamento foi suspenso. E de acordo com palavras da própria presidência do CONANDA, isso seria uma espécie de presente de Natal. Por quê? Porque eles vão discutir isso na véspera do Natal, no dia 23. É algo que reputo de extrema gravidade. E aqui eu preciso explicar uma situação pontual com relação à composição do CONANDA, porque isso é extremamente importante. O CONANDA hoje é composto pelo total de 30 conselheiros. 15 são integrantes da sociedade civil e 15 são integrantes do governo federal. Ou seja, cada ministério tem o seu representante no CONANDA. Para que uma proposta dessa seja aprovada, é necessário que se tenha a aprovação por parte da maioria. Portanto, o governo federal é que teria a responsabilidade de aprovar e validar uma iniciativa como esta. Um governo federal que, inclusive, durante o período de campanha, assinou uma carta se declarando que não teria posições como essa, que não haveria posições como essa no governo. Então, nós estamos diante dessa situação. Logicamente que, vou colocar um cenário hipotético, vamos supor que o governo federal se posicione de forma contrária. E a CNBB, que também tem um integrante neste conselho, também se posicione de forma contrária à aprovação dessa resolução. Essa resolução não será aprovada. Mas nós estamos diante desse cenário. É o que reputo com extrema gravidade, porque, primeiro, você tem um ataque frontal à autonomia das famílias, no sentido de ter uma decisão sobre uma questão de extrema importância. Os pais não podem intervir nisso, doutor? O que diz nessa minuta, Dona Daí, é que a manifestação dos pais ela é irrelevante. Ou seja, em alguns casos, os pais não serão nem consultados. Se a menina chegar e falar que quer fazer aquele procedimento, ela já vai ser diretamente encaminhada. E agora eu gostaria de pontuar uma questão. Logicamente que sabemos que existe uma agenda internacional, né, que está querendo avançar essa pauta absurda em vários países, mas aqui no Brasil eu percebo que a iniciativa do CONANDA se deu por uma questão. Na última eleição, para a escolha de conselheiros tutelares, houve uma ocupação muito grande do segmento conservador, do segmento cristão, nesse cargo. Então, por conta disso, né, um cargo que anteriormente poderia ser utilizado como uma ponte para a promoção desses abortos, hoje não é dessa forma. Porque muitos conselheiros tutelares compreendem que aquilo seria uma dupla vitimização com aquela mulher. Aquela menina, na verdade. Aquela menina que já passou por uma situação de violência, ela seria duplamente vitimizada por submeter a um procedimento de aborto. E isso é uma questão que eu sempre levanto em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de discorrer sobre o tema. O aborto em tempo gestacional avançado, ele é realizado por 4 formas. A primeira forma é a mais conhecida, que eu acho que essa todo mundo já tem conhecimento, que é por assistolia fetal. A injeção de cloreto de potássio no coração daquela criança, ela tem uma parada cardiorrespiratória e morre na barriga da mãe. A segunda é por injeção salina no líquido amniótico. Ou seja, eles promovem a injeção salina no líquido amniótico, aquele bebê começa a ressecar, começa a desidratar e morre. Né? Líquido amniótico é aquele líquido em que o bebê está envolvido. A terceira é pela oclusão
das artérias, das vias umbilicais, ou seja, o médico faz a oclusão do cordão umbilical e automaticamente o bebê fica sem oxigênio e morre. E a quarta, e que eu reputo de uma crueldade absurda, que você tinha até um tempo atrás uma recorrência muito grande disso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já há diversos casos de que isso foi autorizado, que é o aborto por nascimento parcial. Eles promovem a indução do parto daquela mulher, e quando o bebê está saindo, eles cortam, pegam a tesoura e fazem um corte na coluna vertebral do bebê, e esse bebê automaticamente é morto. Nessas três hipóteses que citei, em todas elas, a mulher precisa passar pelo trabalho de parto. Aquele bebê não vai sumir da barriga da mulher por uma situação mágica, né? A mulher precisa passar por um trabalho de parto. Ou parto normal, que a maioria dos médicos fazem, eles promovem a indução por essa via, ou por parto normal, ou por parto cesáreo. Ou seja, a mulher que está grávida, para colocar aquele bebê para fora, ela precisa passar por um trabalho de parto. Só que tem um detalhe, esse bebê precisa ser morto na barriga da mãe. Ou seja, estamos falando de um ato de extrema crueldade e extrema desumanidade. Porque aquela mulher vai precisar passar por um trabalho de parto, mas o bebê vai ser morto antes e a mulher vai passar por todos esses procedimentos. E sabemos aqui, o aborto ele tem implicações físicas gravíssimas, implicações psicológicas também de extrema gravidade. Então, por considerar essa situação, é que vários conselheiros tutelares acabam conseguindo ter um diálogo com essa gestante e a ideia de se abortar é descartada, né? Muitas acabam tendo a intenção de entregar esse bebê para doação, né? Eles efetivam a entrega legal. Outros médicos acabam realizando até o parto antecipado, esse bebê nasce com vida e ele é destinado para adoção, né? Justamente porque o parto ele é uma situação que vai ocorrer, aquele bebê estando vivo ou morto. Então, para se evitar esse procedimento de extrema gravidade, é que se há essa opção. Só que diante da aprovação de uma resolução como essa, você teria, de uma certa forma, todos os conselhos tutelares direcionados a promover esse tipo de situação. Ou seja, mesmo que no conselho tutelar essa menina expresse uma manifestação negativa com relação a isso, ela teria o encaminhamento para essa escuta especializada, onde ela seria informada ou, dependendo da equipe, poderia ser até direcionada de que aquela seria a opção mais viável e segura. Que o aborto legal, que eles assim descrevem, seria a opção mais viável e segura. Então, nós estamos diante dessa situação de extrema gravidade. E aqui só um dado importante. No Brasil, por ano, nós temos, em média, 15 mil nascimentos de bebês que são filhos de mães menores de 14 anos. Com a aprovação dessa, primeiro, a gente vai ter, possivelmente, a morte de vários desses bebês. Porque qualquer autoridade que tiver conhecimento, né, e aqui digo, assistente social, conselheiro tutelar e até serviços médicos, primeiro que um serviço médico, se chega uma menina dessa, né, de 14 anos, gestante, ele precisa comunicar ao conselho tutelar. E o conselho tutelar vai precisar promover este tipo de direcionamento. Ou seja, estamos tendo a instrumentalização da máquina judiciária para a viabilização deste procedimento de aborto. E aqui já digo, o Conanda não tem essa competência. Uma discussão dessa magnitude, eu entendo que não deveria ser feita em nenhum tipo de via, né? Mas quem teria legitimidade para eventualmente fazer qualquer tipo de proposta nesse sentido seria o Congresso Nacional. Ou seja, estamos tendo aqui uma usurpação de competências por um conselho que deveria apenas aconselhar em algumas situações pontuais e não emitir deliberações dessa natureza. Logicamente, que já se tem uma discussão acerca da inconstitucionalidade de uma proposta como essa, de extrema gravidade, né? Que pode colocar em risco uma questão que é extremamente delicada, a ordem social, porque você teria um possível genocídio, considerando a existência desses 15 mil bebês que nascem nessas condições por ano, né? E é algo extremamente grave que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, né, a imprensa não está dando a devida atenção
a esse assunto, que é algo muito, repito, muito grave que está acontecendo no Brasil. Realmente é uma situação difícil e esse pessoal tem uma facilidade de criar as narrativas que parecem positivas. Ah, porque a menina vítima de estupro foi estuprada pelo pai, ou por um tio, ou por um avô, e resultou nessa gravidez. Então, eles vão por esse viés. A igreja entende que a vida humana ela possui um valor inalienável. Qual é a nossa posição? A pastoral familiar, os grupos providas, ajudam essas pessoas a levar a gravidez até o fim. Depois fazer uma doação, a gente ajuda. Eu mesmo já ajudei até pagar o parto de pessoas nessa condição, para a gente resguardar o direito à vida. E aqui eu quero lembrar de dois casos muito importantes. Um aqui no Brasil, padre do Rio de Janeiro, e outro, me parece, do Chile ou da Colômbia, que as mães menores foram estupradas, levaram a gravidez à frente, criaram as crianças, hoje são dois padres. Isso para citar dois exemplos que nós temos, e dois sacerdotes maravilhosos, que vieram de uma situação dura, dolorosa, triste, mas que tiveram suas vidas preservadas e hoje estão servindo a Deus, testemunhando esse grande amor de Deus. Sim, nós no Brasil temos exemplos diversos como esses. A morte, ela não é uma solução, ela não deveria, num país com uma decência moral, sequer ser discutido, sequer ser viabilizado a possibilidade de se entender pela morte de um inocente. É algo de extrema gravidade que vai, infelizmente, afetar a vida desses 15 mil bebês que estão vindo à luz no Brasil por ano. Ontem, doutor Gabriel, eu entrei em contato com o Dom Ricardo, que é o nosso secretário-geral da CNBB, competente. A área dele é a bioética, teologia moral, e a CNBB está fazendo um trabalho grande para ver se impede isso. Eu também passei para vários grupos de bispos que a gente tem acesso, e muitos desses não estavam sabendo. Eu mesmo não estava sabendo, fiquei sabendo anteontem. E comecei a tomar pé dessa situação ontem, por causa de um amigo meu, que é amigo também do senhor, que me enviou esse material muito valoroso, que nos deu condição de pensar nisso. Agora, concretamente, sabemos que está nas mãos do presidente da República, Sim, e que já manifestou várias vezes que é a favor do aborto, mas quando é na sim, campanha não se pode falar isso e ele diz que não é. sim. E que de concreto vocês do Provida, essa articulação que vocês estão fazendo, a gente pode fazer para evitar o morticínio dessas crianças? Olha, a primeira questão é divulgar essa informação. É fazer justamente isso aqui que estamos fazendo. Então, a deputada Júlia Zanata fez um discurso pontual e muito interessante na tribuna da Câmara dos Deputados, colocando e divulgando essa questão de que o aborto até o nono mês, até o nono mês poderia ser aprovado com aval do governo Lula. Na verdade, ele só pode ser aprovado com aval do governo Lula. Então, uma coisa também que a gente precisa pontuar é o Congresso Nacional, e aqui vou citar nomes para ser bem pontual. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles precisam reassumir a sua competência. Porque uma discussão dessa magnitude não deveria, em hipótese alguma, ocorrer num conselho, num pequeno conselho, formado majoritariamente por pessoas de compreensão e defensores de ideologias feministas. E a gente sabe que o feminismo ele é totalmente comprometido com a pauta pro aborto, né? E nós temos um conselho com esta ocupação. Uma discussão dessa magnitude não deveria, em hipótese alguma, ser discutida por um conselho como esse. Então, o Congresso Nacional precisa reassumir esta competência. Além do governo federal ter o poder e, na verdade, o dever de barrar
uma atitude absurda como esta, o Congresso Nacional também precisa reassumir a sua competência e reafirmar de que uma discussão dessa magnitude, que irá atacar e atingir diretamente a ordem social do Brasil, não deve ocorrer num conselho como este. Já há propostas legislativas, e aqui cito de duas deputadas. Uma é a Cristonieto, que é uma ferrenha defensora da Minha vida. grande A amiga. Cristonieto é uma pessoa excelente também, já conversei com ela por algumas ocasiões. A Cristonieto já tem um projeto de lei que não é novo, é um projeto muito antigo, que impossibilita o CONANDA de emitir decisões dessa magnitude, que restringe o papel do CONANDA para apenas um conselho consultivo, que deveria ser realmente esta a sua função, né? E também temos a proposta mais recente da deputada Júlia Zanata, que também apresentou um projeto de lei proibindo a possibilidade do CONANDA discutir qualquer situação referente à temática do aborto. Então, Ótimo. nós temos essas iniciativas que elas não estão tramitando com a devida urgência, considerando essa gravidade, né? Mas já há, de fato, uma mobilização destas deputadas para ter esse tipo de posição. E outra coisa que nós precisamos, todos os deputados, aqueles que se denominam como cristãos, como defensores da vida, né, precisam se posicionar acerca dessa temática. Nós precisamos ter grandes deputados, todos eles, comentando acerca desse problema, deputados e senadores do nosso país. Porque com isso nós teremos a difusão de informações e também precisamos pressionar o governo federal. Porque realmente essa decisão está nas mãos deles. Se uma decisão dessa magnitude for aprovada, o governo Lula terá suas mãos manchadas de sangue de inocentes. Com Então certeza. o governo precisa parar com essa atitude, porque isso realmente é algo que não é aprovado pela maioria dos brasileiros e pela maioria das pessoas que defendem a vida nesse país e pelos cristãos. Eu quero aqui agradecer todos que estão conosco e um agradecimento muito especial à doutora Jennifer Gama, que é advogada, Minha grande amiga. que está aqui comentando também, que é uma grande defensora da vida, né? E pessoal Educar para o Céu, todos que estão conosco, essa prosa nossa aqui vai ficar gravada para vocês poderem esparramar isso o quanto antes. Eu acho que o senhor tem razão, é preciso dar visibilidade desse tema absurdo que nós estamos vivendo. Os filhos das trevas são espertos e a gente precisa combatê-los mostrando as suas vísceras. Só outro ponto que o Dr. Marcelo acabou de pontuar nos comentários, e eu preciso comentar acerca dessa questão. Nós precisamos da aprovação do PL 1904, que proíbe e equipara ao crime de homicídio o aborto quando realizado acima de 22 semanas, quando o bebê já tem viabilidade fetal completamente formado e pode sobreviver fora do útero materno. Se homicídio é matar uma vida humana, se promover o aborto de um bebê em fase gestacional avançada, que tem total capacidade de sobreviver fora do útero materno, nós estamos falando também de um crime contra a vida. E muita discussão se teve acerca desse PL de pessoas que pontuaram de que a pena para aqueles que promovem esse tipo de situação, né, seria maior do que a pena para o estuprador. A redação desse PL, ela impõe que em alguns casos o juiz ele pode mitigar essa pena, ele pode reduzir essa pena, né? Mas uma questão de ordem técnica, eu preciso aqui deixar clara. O Código Penal, ele prevê a proteção de determinados bens jurídicos. Então, nós temos a vida, a propriedade, né? Nós temos diversos bens jurídicos que são protegidos pelo Código Penal. O mais valioso deles é a vida. E, logicamente, qualquer crime contra a vida deve ter uma pena maior do que qualquer outro tipo de delito, porque o bem jurídico que está sendo tutelado ali é algo de extrema validade. Então, por isso que o PL 1904 precisa ser aprovado e precisa ser discutido com mais precisão no Brasil. E nós, de fato, precisamos acabar com esse absurdo, porque nós que estamos atuando na defesa da vida, Dona Daí, estamos tristes de ver bebês de 8 e até 9 meses passando por esse tipo de situação e sendo mortos, enquanto qualquer indução ao parto possibilitaria a vida destes bebês. E aqui é bom lembrar que quando Natan
vai até Davi e pergunta para ele o que fazer com alguém que rouba a ovelha de uma pessoa que só tem aquela ovelha e manda matar o dono da ovelha. O profeta referia-se àquela estúpida ação de Davi de mandar matar agora me falhou o nome do Urias, Isso. para ficar com a esposa dele. E o profeta diz: por isso a espada não sairá mais da sua casa. O aborto, do ponto de vista espiritual, que não tem nada a ver com parte jurídica, filosófica, mas parte espiritual. O aborto, ele cria uma destruição da teia de proteção espiritual da pessoa. Nos meus quase 40 anos de padre, atendendo inúmeras pessoas que praticaram aborto, homens e mulheres, a gente percebe que é uma coisa avassaladora, o efeito espiritual do crime de aborto na vida das pessoas. E por outro lado, a gente vê o crescimento da áurea de proteção espiritual daquelas pessoas que lutaram. Eu já tive casos de meninas que lutaram com todas as forças para não abortar. E essas pessoas hoje elas têm uma felicidade, uma unção espiritual impressionante. Então, doutor, o senhor, como doutor Marcelo, doutora Jennifer, e tantos advogados nossos diversos grupos de juristas católicos do Brasil todo que têm se colocado em favor da vida, nós não estamos sozinhos nisso, nós temos Deus por nós. Sim, E um país que aprova aborto, ele vai afundando. Olha os países da Europa que aprovaram aborto. sim. Estão numa tristeza tão grande. Eu fiquei tão desolado numa visita que eu fiz agora à Itália, de vendo a solidão daquele país por causa da falta de crianças, por causa do aborto. E agora há pouco eu fiquei sabendo, li uma reportagem, não me lembro agora se é na Holanda ou na Bélgica, que eles foram demolir um prédio para fazer outro moderno, e tinha vários apartamentos que os donos nunca mais tinham aparecido no condomínio para acertar nem nada. E eles arrebentaram as portas, estavam lá as caveiras das pessoas que eram sozinhas, que morreram, caveira dos seus cachorros, dos seus gatos, porque são pessoas contra a vida, não tiveram filhos, não quiseram filhos, odiaram a vida e terminam assim. Nós somos cristãos e a Sagrada Escritura, a tradição cristã, nos impinge essa marca da coragem para defendermos a vida. Então, eu agradeço imensamente o senhor, que é um advogado novo, jovem, com essa envergadura de defesa da vida. Deus o abençoa muito, meu irmão, e abençoa Amém. todos os advogados que estão aqui conosco, que são Amém. providas, pessoal da Pastoral Familiar, e eu vou deixar essa live gravada para a gente difundir essa realidade triste que muita gente não estava sabendo. Eu deixo agora para as suas considerações finais. Dom Daí, eu quero agradecer essa oportunidade de fazer a exposição de uma temática de extrema gravidade que está em curso no nosso país. Quero agradecer também todo o trabalho que o senhor tem na defesa da vida, né? De fato, trabalhos como o meu, que estou chegando agora nesse segmento, como de outros colegas, né? Não seria possível se nós não tivéssemos figura como a do senhor, que defende, na verdade, de uma forma tão ferrenha e essa questão que é extremamente importante no nosso país. Então, eu quero agradecer também a todas essas pessoas que estão acompanhando esta live e vou pedir, vamos divulgar esse conteúdo, vamos difundir essa informação. Nós só temos até segunda-feira e eu acredito que pela graça do Senhor Jesus, Herodes não vai participar da nossa ceia de Natal. Se Esse Deus espírito maligno para matar nossas crianças, matar esses inocentes, para promover um genocídio no nosso país, promover esse derramamento de sangue, não irá prevalecer. Nós queremos, na graça de Jesus Cristo, que haverá uma proteção. Estamos diante de uma guerra espiritual, estamos diante de um período em que a maioria dos cristãos comemora, né, o nascimento de Cristo. Eles se reúnem em famílias, famílias que muitas vezes estão distantes, anos sem se falar, se reúnem nesse período, né? E eles estão, de fato, querendo instituir isso no Brasil nessa época.
A defesa da vida, Dom Daí, nessa semana está passando por uma situação extremamente delicada. Nós temos também o julgamento do caso Beatriz, que vai ser publicado hoje. Não sei se o senhor já está Não, acompanhando não essa estou sabendo. questão. É uma discussão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, em tese, ela pretende autorizar o aborto em todos os países da América Latina. É algo de extrema gravidade, né? Que caso se tenha qualquer tipo de aprovação, nós no Brasil também precisamos ter uma dedicação com relação a isso, muito grave. Então, basicamente essa questão que nós estamos, nós precisamos de fato clamar por uma proteção divina realmente, porque essa semana há realmente uma movimentação maligna muito forte para se promover o avanço dessa agenda. Eu quero de fato agradecer aqui todo mundo que participou dessa live, agradecer essa disponibilidade, esse espaço que o senhor está nos conferindo. Muito obrigado. Eu vou terminar com uma oração, pedindo a Deus que nos livre dessa cultura da morte, dessa cultura woke tão difundida. Eu vejo, doutor, que nos últimos anos está crescendo uma consciência conservadora da fé, de defesa da vida e defesa dos direitos de Deus. Quando nós defendemos a vida das crianças, nós estamos defendendo os direitos de Deus, porque a pessoa humana, mesmo que venha de uma relação de violência, ela é um dom de Deus. Deus não desvia o curso da liberdade. Se um espermatozoide encontra um óvulo nas condições de gerar, vai fecundar e ali é uma vida, porque isso é da lógica de Deus. Se o pai e a mãe pecaram, é outra coisa, mas a pessoa é inocente e tem direito a viver. Senhor nosso Deus e Pai, que nos desse Jesus como Senhor da vida, que nos ensinou que todos nós devemos defender a vida, porque ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus abençoe neste momento o nosso Brasil contra esta falácia do aborto, desse Conanda. Que Deus toque o coração dessas pessoas e que haja uma grande movimentação para inibir o avanço da cultura da morte, sem nenhum preceito contra a vida. Que Deus esteja atrás de todos para nos guardar, nos guiar e nos proteger. Assim seja. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado, doutor. Um bom Natal para o senhor, sua família e para todos que estão conosco. Muito obrigado, Daí. Muito obrigado mesmo. Fique Amém. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.